Capítulo 3003 História da minha vida, parte 1. Além disso, enquanto esperamos que seus corpos e núcleos de mana se desenvolvam o suficiente para usar magia de trabalho, vocês podem pedir ao tio Trion para treiná-los. Lit disse e seu irmão mais velho mordeu o garfo junto com a comida e engoliu ambos surpreso. Ele era um sargento instrutor no exército e treinou muitos soldados famosos. É verdade, tio Trion. Agora as crianças olhavam para ele com admiração. Não. Ele disse, pego de surpresa. Quero dizer, sim. Você é jovem demais para qualquer tipo de treinamento físico, mas eu posso lhe ensinar técnicas de trabalho de pés e meditação para manter seu foco por mais tempo. Elas vão te ajudar em seus estudos futuros. Enquanto os trigêmeos importunavam Centon e Trion para encontrar tempo para eles em sua rotina diária, o demônio agradeceu a Lit por meio das correntes negras que os conectavam. Obrigado. É bom ser visto pela primeira vez. Trion deu um tapinha nas cabeças das crianças, contando histórias de seu tempo no exército. Eu sei o quanto você não gostam de mim, então sou ainda mais grato por sua gentileza. Não seja ridículo. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso por eles só. Então Trion percebeu quão felizes Elina e Raaz estavam. Eles pararam de comer e falar, cobrindo a boca com uma mão. A visão de sua família feliz e unida novamente cobriu seus olhos com lágrimas. E para ela Ezia sorriu e riu para seu tio. Eu não quero arrastar minha filha em meus rancores. Eu as amo mais do que desprezo você. Isso é tudo. Então você merece meus agradecimentos ainda mais do que eu pensava. Obrigado. Trion assentiu. A conversa telepática tinha acabado quando Rena jogou uma migalha de pão em Lit para chamar sua atenção. Ela murmurou as palavras obrigada e seus olhos estavam marejados de lágrimas também, mas por razões egoístas. Agora que as crianças tinham algo para fazer fora de casa, ela finalmente teria 5 minutos para si mesma. Os trigêmeos estariam cansados demais para pisotear tudo em seu caminho e ensiná-los disciplina os tornaria mais fáceis de educar. Tista resmungou, sentindo-se excluída. Não há nada para você. Sinto muito. Lit balançou a cabeça. Eles não podem mudar de forma e magia está fora de questão. Você pode contar histórias da academia para eles, se quiser. O resto do café da manhã passou com os trigêmeos discutindo todas as coisas que queriam fazer e elaborando planos de treinamento impossíveis que exigiriam que os dias tivessem pelo menos 48 horas de duração. Tio Lit, quando poderemos ter nossas próprias bestas mágicas? Eles quase se esqueceram disso, já que Onyx e Abominos agora comiam à mesa em sua forma humana com o resto da família. Depende. Você vai cuidar deles ou quer que eles cuidem de você? O olhar sério e a expressão severa de Lit fizeram os trigêmeos entenderem a importância da pergunta. Falco, Terion e Lennart se juntaram e sussurraram por um tempo antes de concordarem na resposta. Ambos. Falco respondeu e os outros dois assentiram. Nós cuidaremos deles como pudermos e seguiremos suas instruções. Boa resposta. Vou te levar para a Floresta Trav no seu 4º aniversário e deixar você escolher. As palavras de Lit fizeram as crianças e Rena explodirem em aplausos. Graças aos deuses, ela disse. Bestas mágicas eram um animal de estimação, um amigo, um guarda-costas e uma babá em tempo integral ao mesmo tempo. Claro, elas comiam muito, mas valiam seu peso em carne. Desde que Leria ganhou o Abominos, Rena se sentiu muito mais segura deixando sua filha andar sozinha. Além disso, uma besta mágica poderia combater brincadeiras mágicas perigosas com seus feitiços e manter uma criança segura sempre que ela se colocasse em perigo. Elas não eram seguidoras cegas e não hesitariam em avisar os pais quando uma criança se comportasse mal. A razão pela qual os trigêmeos ainda não tinham era que as bestas mágicas não lidavam bem com nânicos irracionais. Eles os tratariam como filhotes indisciplinados, mas pequenas mordidas e rugidos traumatizariam uma criança. Além disso, Lit acreditava que, como eles eram amigos em potencial para a vida toda, uma fera mágica deveria ser buscada e conquistada, não presenteada. Ele queria que as crianças tivessem idade suficiente para entender que os outros também tinham sentimentos e mereciam respeito.
Quanto falta para o nosso aniversário? Falco perguntou. Não sei. Tyrion olhou para o calendário e percebeu que não sabia ler nem contar. Pai? Lennart perguntou, recebendo uma resposta assustadora. A notícia de que teriam que esperar mais de um ano foi a única nota amarga daquele dia. Mais tarde, naquele dia, após terminar seu treinamento mágico e físico com Célia, Camila tomou um longo banho quente e foi para o quarto de Elisia. Não acredito que Lith seguiu essa rotina extenuante por anos e agora eu tenho que fazer o mesmo, ela suspirou. Não entendo por que todo mundo não gosta de acumulação. Quando eu nutro meu núcleo de mana, é o único momento em que não estou soando balas ou queimando meu cérebro para tecer mana. Comparado ao resto, é como fazer uma pausa. Célia compartilhou os sentimentos de Camila do fundo do seu coração. Ao contrário de Camila, a caçadora nunca havia praticado magia de tarefa devido ao seu núcleo vermelho, então, mesmo após o despertar, ela precisava de pura força de vontade para fazer os elementos atenderem ao seu chamado. Os truques que Lith usava quando criança para limpar sua casa eram tão fáceis quanto magias de nível 5 para ela. Além disso, Célia estava com pressa para refinar seu núcleo porque ela ainda era fisicamente mais lenta e fraca do que seus filhos. Quando Fenrir se afastou em um acesso de raiva, ela poderia facilmente arrastar a caçadora se Célia tentasse segurar a menina. Preciso ver o lindo sorriso da minha garotinha para me lembrar do motivo pelo qual tenho que suportar tanto sofrimento. Para a surpresa de Camila, o berçário estava vazio. Como os alarmes estavam ativos, não havia vestígios de sangue e as células de energia dos canhões de plasma do berço do Matador da Destruição estavam totalmente carregadas, nenhum intruso havia entrado na sala. Lith deve tê-la levado, Camila ponderou. Pensar que quando Betra instalou essas coisas eu as achei perturbadoras. Agora elas me deixam à vontade. Ela precisava de um pensamento para acessar o espelho de dobra da torre e outro para verificar a interface holográfica e localizar Lith. De acordo com a torre, ele estava em sua forja no primeiro andar subterrânea. Elisia, Valedon, Surin e os trigêmeos estavam com ele. Por que forja? Não tem como Lith criar algo sem Solos e ela estava treinando Célia e no entanto, o delicado equilíbrio que os feitiços de forja exigiam e a presença das crianças a levaram à cautela. Em vez de se teleportar até lá e correr o risco de estragar horas de trabalho árduo, Camila desceu caminhando até o laboratório de mestres forjadores. Para sua surpresa, apesar do isolamento perfeito que cada cômodo da torre deveria ter, ela conseguia ouvir tudo através da porta. Não entre. Você vai estragar tudo. Uma mão forte agarrou o ombro de Camila enquanto outra cobria sua boca com um aperto de ferro. Solos, você me assustou pra caramba. Que porra é essa? Para responder a pergunta dela, Solos transformou a porta em um espelho unidirecional para que ela pudesse ver o interior sem ser vista. Capítulo 3014 História da Minha Vida, Parte 2. Lith segurava as crianças em seus braços e asas enquanto os trigêmeos sentavam-se em confortáveis puffs projetados pela terra. Ele estava contando histórias para eles e a forja era apenas para ambientação. Os círculos de forjaria estavam acesos sem fazer nada e pequenos cristais de mana de cores diferentes brotavam do chão e das paredes, fornecendo luz e calor. O chão estava coberto de grama alta do jardim e as plantas místicas que Raas cultivava espalhavam seu doce perfume. Pequenos fios de luz em forma de fadas dançavam entre as flores e desapareciam se tocados. Meu Deus, parece uma caverna encantada como aquelas dos contos de fadas que eu lia quando criança, Camila pensou. Correção. Não parece uma caverna encantada. É uma caverna encantada. Agora escute. Solos soltou o braço e a boca de Camila. Na história que Lith estava contando, Raas era retratado como um deus da terra que cuidava da terra e dos animais, garantindo uma colheita abundante todo ano. Elina era a deusa da fertilidade que nutriu a vida e ensinou moral aos humanos. Juntos, eles fizeram de seus filhos bons trabalhadores e boas pessoas. Lith usou hologramas para mostrar suas ações e a passagem do tempo. A magia do ar deu a cada criatura uma voz diferente, enquanto os outros elementos eram para efeitos especiais.
A história ensinou às crianças como até mesmo o trabalho mais humilde era a base da riqueza que elas desfrutavam. Então, ele contou a eles a história das viagens de Derek McCoy, um homem que não podia morrer, mas ainda podia sentir dor. Claro, sendo um conto de fadas, a dor era principalmente emocional, ver a terra mudar e as pessoas que ele conhecia falecerem enquanto ele permanecia o mesmo. Era uma versão apropriada para a idade e adulterada das lutas de Lit, para ensinar às crianças que o poder não torna ninguém perfeito. Derek era retratado como um homem poderoso, mas falho, e as crianças às vezes vaiavam seus erros flagrantes e aplaudiam quando ele se redimia. Depois disso, foi a vez da história de Eupin, a mestre de forja que ganhou tudo o que queria e perdeu tudo o que amava. Assim como para Derek, foi a história da primeira vida de Solus, mas desprovida de tragédias e tristeza. Threin deixou Menadion porque eles discutiram, o que também levou Eupin a cortar contato com ela. Na história, Eupin atingiu o auge de sua arte, conseguiu uma torre de mago e grande fama, mas devido ao seu comportamento egoísta, ela acabou sem ninguém para celebrar seu sucesso. Lit ignorou os casos amorosos passados de Solus e as brigas constantes com Menadion, mas deixou de lado a atitude condescendente de Eupin em relação aos seus colegas aprendizes e sua obsessão pelo trabalho. A moral era que você não pode ter tudo o que quer. Eupin escolheu a si mesma acima de tudo, sacrificando seus relacionamentos na busca pela magia. Como era uma história, no final, Eupin percebeu seus erros e, após encontrar seus pais, ela os ajudou a voltarem a ficar juntos. Deuses, como eu gosto de finais felizes. Solus fugou. Camila ficou surpresa que, entre as muitas histórias, não havia nenhuma sobre a vida atual de Lit. Ele manteve a atenção das crianças com efeitos especiais, alterou a aparência da forja para se adequar ao conto de fadas que estava contando e deu a elas muitos lanches. Enquanto estavam absortos na narração, Lit trocou os doces por fatias de frutas e os trigêmeos comeram sem perceber. A última história acabou sendo a mais chocante de todas. Era sobre Camila, a policial, que viajava disfarçada por todo o reino para expor crimes e malfeitores. Na história, ela usava uma capa preta longa e ridícula com um capuz profundo que parecia legal no papel, mas se destacaria como um polegar machucado na vida real. Não havia necessidade de investigações ou análises de laboratório criminal. Ela sempre encontrava inocentes clamando por ajuda e pegava bandidos em flagrante, não importando quão sério ou inacreditável fosse o crime. Ela só precisou tirar a capa para revelar seu uniforme e mostrar seu distintivo para que os bandidos se prostrassem no chão, pedindo misericórdia. Camila não conseguiu deixar de rir da tolice da história e de como as crianças a levaram a sério. No entanto, seu maior inimigo a esperava bem em seu escritório. Era ele, o maligno Senhor Papelada. As crianças engasgaram quando o holograma de uma pilha de documentos com um manto e uma expressão maldosa tomou a forma de uma hidra. Não importa quantos formulários ela preenchesse, mais viriam para cada crime que ela resolvesse. A papelada só poderia ser contida, nunca derrotada. Não é uma luta sem sentido, tio Lit? Falco perguntou. Por que ela se importa? Porque se ela não fizer seu trabalho, inocentes ficam na cadeia e bandidos são soltos. Lit disse. Pessoas como sua tia Camila e seu avô Raaz lutam em silêncio. Mesmo que ninguém os elogie, sem pessoas como o vovô não haveria comida na sua mesa e sem pessoas como sua tia, as ruas não seriam seguras. As crianças assentiram e Elisia sorriu com orgulho, embora não tivesse ideia do que estavam falando, exceto que estavam elogiando sua mãe. Camila cobriu a própria boca, pois era sua vez de fungar. Ele faz isso com frequência? Ela perguntou. Sempre que é a vez dele cuidar das crianças. Solus respondeu. Eu sei que não deveria escutar, mas acabo largando o que estou fazendo e ouvindo as histórias de um canto. A última vez foi sobre Rena, Tista, Glória e Irial. Eu sempre choro quando ele conta minha história. Se isso já está acontecendo há algum tempo, por que você não me contou antes? Camila se sentiu incomodada por ter sido deixada de fora. Porque o que estamos fazendo é errado e porque eu gosto de considerar isso como algo meu.
As bochechas de Solos coraram. Tio Lit, foi assim que você conheceu a tia Camille? Therion perguntou. Vocês dois trabalharam juntos em um crime e se apaixonaram? Não, não. Lit descartou a ideia como absurda, até mesmo como um conto de fadas. Isso é agora. Naquela época, sua tia era uma analista de dados e eu era um ousado ranger solitário. Os poucos detalhes foram suficientes para despertar o interesse do grupo, que pediu para ouvir a história completa. Tudo bem. Elisia, Valeron, foi assim que conheci sua mãe. Deuses, não. Camila não considerou o romance deles apropriado para sua idade desde o início até a circunstância de seu pedido de casamento. Havia tantas partes que ela gostaria de ter pulado que preferia que as crianças acreditassem que ela e Lit haviam se casado à primeira vista. Deuses, sim. Solos riu às custas dela. Papai? Valeron, o segundo, puxou o braço de Lit, usando escamas de dragão para transmitir uma mensagem complexa demais para ele expressar com palavras. Sim, eu sei que não sou seu pai, Valeron. No entanto, Jormung confiou você a mim e até que ele retorne, eu serei seu pai. Você é parte da família, filho. Acostume-se com isso. A palavra filho transmitida pelas escamas do dragão, atingiu o bebê como um soco no estômago. Ele começou a chorar, agarrando-se ao peito de Lit enquanto suas pequenas asas se enrolavam ao redor do braço que o segurava. Continua no próximo vídeo.